Urgente, urgente, notícia urgente. Anitta passou vergonha nos Estados Unidos, correu de medo do Donald Trump e voltou para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Pois é, meus amigos e amigas, parece que o nosso Laranjão não quis conversinha e soltou os pitbulls em cima da estrela do pop brasileiro. Será que foi isso que fez a Anitta dar meia volta e largar o sonho internacional? O fato é que lá nos Estados Unidos, esquerdistas não se cria. O país não tem paciência para artista que chega falando mal de valores conservadores e defendendo regimes falidos e tentando lacrar em cima de narrativas que já não colam mais. E a Anitta sentiu na pele, ficou sem espaço, sem público fiel e voltou correndo para o Brasil para não terminar no completo esquecimento. Mas antes da gente entrar nessa vergonha internacional que a Anitta passou e também falar sobre esse comentário que tá rolando de Trump ter expulsado ela dos Estados Unidos, eu quero fazer um pedido encarecidamente. Deixa o like, por favor. É de coração que eu peço. Deixa o joinha aqui embaixo, tá? Porque o like ajuda esse vídeo a alcançar muito mais pessoas. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum conteúdo novo que a gente traz aqui com exclusividade e sem medo de falar a verdade que a grande mídia esconde de nós. E presta atenção nesse recado. O final do ano está chegando e você pode aproveitar esse final de ano para mudar de vida. Se você quer uma oportunidade real de ganhar dinheiro de forma honesta, um dinheiro extra, sem sair de casa, pega agora a câmera do teu celular e aponta para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou se preferir, clique no link que está no primeiro comentário fixado logo aqui embaixo desse vídeo. Essa pode ser a oportunidade que você estava esperando, a chance de entrar em 2026 com o bolso, com dinheiro estruturado e preparado para enfrentar o que vai vir no ano que vem. Não deixe para depois, porque as oportunidades elas não esperam. E você aí, segura firme onde você está, porque eu vou expor toda a farsa dessa volta da Anitta para o Brasil. Ela pode inventar desculpa de saúde mental, autoconhecimento, saudade da família, mas a verdade é que quando o cerco aperta e o palco internacional fecha as portas, sobra apenas a vergonha e a necessidade de retornar para onde ainda existe um público para aplaudi-la, né? O Trump pode até não ter falado diretamente o nome da Anitta, mas a pressão contra os esquerdistas lá é clara, e no fim das contas, a Anitta saiu de cena como entrou. Polêmica, mas sem consistência. A Anitta, né, que já tentou de todas as formas se firmar no mercado internacional, voltou ao Brasil em uma entrevista, explicou que a sua decisão não tem nada a ver com a política e com o cerco de Donald Trump contra esquerdistas brasileiros, mas diz que voltou sim por uma suposta busca por autoconhecimento, saúde mental e proximidade da família. Mas vamos ser sinceros, né? Esse discursinho, ele não convence ninguém. O público percebe quando uma narrativa é apenas maquiagem para encobrir o verdadeiro motivo. A Anitta sonhava com uma carreira internacional na música, mas a realidade mostrou que fora do Brasil o impacto dela é quase nulo. Nos Estados Unidos, onde o mercado musical é competitivo e exigente, o que sustentava os shows dela era apenas comunidades de brasileiros. A grande aposta de conquistar espaço entre artistas globais não decolou. E por que não decolou? Porque lá fora não basta polêmica ou tatuagem em parte íntima para se manter no topo. Precisa de talento, inovação musical, idade, carisma verdadeiro. A Anitta sempre preferiu o caminho mais curto. A provocação, a vulgaridade e o escândalo. Isso até pode chamar a atenção mais rapidamente, mas se torna repetitivo e cansativo. E o público internacional quer algo além da lacração. E foi aí que ela bateu de frente com a realidade. Ela não tem fôlego artístico suficiente para segurar uma carreira além das fronteiras brasileiras. Resultado, voltou para a mamãe Brasil, né, que tem os braços abertos, encontrando fãs que a idolatram sem tanta exigência. A verdade é dura, né? Artistas como a Anitta vivem um auge temporário, mas não constroem legado. São artistas vagalumes que brilham com a bunda e se apagam com o tempo, né? Quando a juventude passa, quando a nudez já não choca, sobra o quê? Um vazio. Cantores duradouros se firmam pela voz, pelo talento, pelas composições, pelo domínio de palco, pelo respeito que conquistaram com o trabalho consistente. Anitta nunca se preocupou em consolidar isso.
Ela preferiu o atalho da exposição, da vulgaridade. E agora ela paga o preço. O seu retorno ao Brasil não é escolha por amor à pátria. É o reflexo do medo de Trump e do fracasso no exterior e o medo de cair no esquecimento total. E para piorar, quando ela abre a boca sobre política, o vexame só aumenta. Ela insiste em se posicionar de forma arrogante, atacando a direita, defendendo a esquerda, gritando contra a anistia, debochando do Bolsonaro, debochando dos presos do 8 de janeiro, zombando de Deus. Ela faz isso mesmo que isso contrarie o próprio povo que sustenta ela. Ao se alinhar com as narrativas que estão destruindo o país, a Anitta perdeu ainda mais a credibilidade. E o público percebe quando um artista se vende por ideologia ou conveniência. E o desgaste é inevitável. Agora, ao postar de mística, de autoconhecimento, a Anitta tenta se reinventar, tenta reinventar a sua imagem, mas por trás desse discurso bonito, todos já enxergam o óbvio. Ela sentiu o gosto amargo do fracasso internacional e voltou para o Brasil tentando disfarçar. A Anitta voltou envergonhada para o Brasil. E como toda estrela da música que tenta esconder o sol com a peneira, ela veio, com esse discurso pronto, cheio de frases de efeito, sobre saúde, sobre mentalidade, autoconhecimento, proximidade com os seus familiares. Mas a verdade que ela não quis falar na entrevista é que a tão sonhada carreira internacional, aquela que seria o troféu da vida dela, não decolou, não funcionou. A Anitta tentou se segurar com narrativas, mas o público não é burro. Ele percebe quando existe uma desculpa mal ensaiada para encobrir o óbvio. Fracasso. E olha, que não foi por falta de investimento. A Anitta foi para os Estados Unidos acreditando que poderia repetir lá o fenômeno que foi aqui. Mas a realidade mostrou que o público americano, ele não se impressiona com a mesma receita aqui do Brasil. Enquanto aqui no Brasil bastava ela polemizar, mostrar o corpo, inventar tatuagens em lugares improváveis para atrair os holofotes, lá fora a exigência é muito maior. Não basta lacração, é preciso talento real, música de qualidade, presença de palco e inovação. O problema é que quando tiramos o brilho artificial da Anitta, não sobra tanta coisa assim. A Anitta é vista como mais uma cantora do apelo momentâneo, mas não como uma artista duradoura. E o pior, nos Estados Unidos os shows dela eram sustentados por plateias de brasileiros que buscavam uma lembrança da cultura nacional. O público dos Estados Unidos é aquele que decide quem entra ou não pro hall das grandes estrelas globais. E eles não abraçaram a Anitta. Por quê? Porque o mercado já está saturado de quem faz melhor. Quem canta melhor e entrega mais conteúdo do que a Anitta. A Anitta foi mais um nome no meio da multidão, sem diferencial. E isso explica a sua decisão de voltar. Não é saudade de casa, não é vontade de abraçar a mãe todo dia. É a certeza de que não conseguiu o que sonhou e que aqui no Brasil, pelo menos, ela ainda encontra uma base fiel de fãs que sustenta o seu reinado. Mas até aqui no Brasil as coisas não são tão fáceis. Porque o público brasileiro, apesar de mais passivo em alguns aspectos, eles também percebem desgaste. A Anitta não é novidade, ela não entrega músicas memoráveis, ela não apresenta letras marcantes. A carreira dela se construiu sobre polêmicas, escândalos e exposições. Mas coisas assim não duram para sempre. E como eu já disse, ela é uma artista vagalume. Brilha com a bunda, mas apaga quando o brilho se vai. E o tempo é implacável, já começa a cobrar a conta. O que antes chocava, hoje cansa. O que antes era usado, agora soa repetitivo e forçado. E não para por aí, existe outro detalhe que pesa ainda mais, a sua postura política. A cada vez que a Anitta abre a boca para falar de política, ela só se afunda em contradições. Ela ataca a direita sem razão clara, defende a esquerda, mesmo diante de escândalos evidentes, posa de intelectual em um campo onde ela não tem preparo e o povo percebe. Não se trata de um posicionamento consciente, mas de pura conveniência. E essa escolha, além de afastar parte do público, mostra um desprezo pela própria base que ajudou ela a construir a sua carreira. Porque, convenhamos, não dá para querer respeito de quem insiste em defender aqueles que afundam o nosso país. No fim das contas, a Anitta vem com a explicação, de ter voltado por saúde mental e autoconhecimento, que é apenas uma máscara para não assumir a verdade. A carreira internacional dela foi um fracasso e ela veio corrida de medo do Donald Trump. A Anitta acreditou que bastaria mudar de CEP e continuar com a mesma fórmula, mas ela apostou em um mercado onde
Artistas realmente talentosos competem, e ela se tornou irrelevante. E agora, de volta ao Brasil, ela tenta reinventar a sua imagem, falar de maturidade, de nova fase, como se tivesse escolhido isso por vontade própria. Mas todos nós sabemos, não foi escolha dela, foi medo e necessidade. E aqui está o grande alerta. Artistas que não constroem carreira sólida acabam engolidos pelo próprio jogo. A Anitta pode ainda ter fãs fiéis, pode fazer shows e manter a sua imagem por algum tempo. Mas a longevidade, a marca deixada, o legado que permanece não vai vir. Porque para isso é preciso consistência, zelo, cuidado e não apenas polêmicas. É preciso criar algo que resista ao tempo, que inspire, que conquiste pela qualidade. E a Anitta não construiu nada, não caminhou por esse caminho. E por isso, cedo ou tarde, ela será lembrada mais pelos escândalos da tatuagem naquele lugar do que qualquer música dela. E o presidente Donald Trump, ele pode não ter falado o nome da Anitta em público, mas que a mensagem serviu. Nos Estados Unidos, a paciência acabou com essa turminha que adora posar de artista militante, que só serve de palanque para defender regimes autoritários, podres, ditaduras falidas e governos metidos com o narcotráfico. A verdade é que os Estados Unidos não está mais tolerando esquerdistas declarados. Aqueles que chegam lá cheios de discurso bonito, mas carregam nas costas a bandeira da ideologia que destruíram nações inteiras, os Estados Unidos está mandando para fora. Eles não querem lá não. E nesse cenário, a Anitta não passa de mais uma peça descartável, que não conseguiu se firmar lá porque simplesmente não representa nada de útil para aquela sociedade. A Anitta foi para os States com a ilusão de se tornar estrela mundial. Mas ela esqueceu que lá nos Estados Unidos o jogo é outro. Não basta lacrar na internet ou tatuar o Cole para ganhar manchete. Lá, quem não soma, quem não tem talento real, quem não contribui de forma construtiva, acaba varrido pelo sistema americano. E no caso da Anitta, o que ela levou lá foi um repertório fraco, músicas profanas e uma postura política alinhada com regimes totalitários que os americanos desprezam. Resultado, não teve palco que segurasse, não teve público fiel, não teve carreira consolidada. Enquanto isso, Trump vem endurecendo o discurso contra tudo e todos que se aproximam de ideias ligadas ao socialismo, comunismo e outros ismos que só deram errado. Quem defende esse tipo de regime lá fora acaba sendo visto como inimigo dos valores americanos. E com razão. Porque quem apoia a ditadura e narcotráfico não é ativista e cúmplice. E a Anitta, mesmo com a tentativa de se esconder atrás da desculpa de saúde mental e autoconhecimento, ela sentiu o baque e veio correndo de volta para o Brasil porque sabia que a maré tinha virado contra ela. No fim das contas, a Anitta, ela não acrescentava nada nos Estados Unidos, ela não contribuiu culturalmente, não trouxe inovação, não elevou a música brasileira a um novo patamar. O que ela ofereceu lá fora foram letras vazias, arranjos pobres e um show de baixaria que até pode se divertir por alguns instantes, mas não se sustenta muito tempo. Para uma nação que valoriza quem trabalha, quem constrói e quem respeita a sua cultura, isso não serve. E assim a tentativa de ser a grande estrela internacional virou pó. O Trump correu com ela de lá sem nem precisar falar, porque o sistema já entendeu. Lá não tem espaço para quem se alia a quem destrói o mundo. E aí, meus amigos e minhas amigas, fica a reflexão. Quantos artistas no Brasil seguiram esse mesmo roteiro? Explosão rápida, fama meteórica, mas sem raiz, sem profundidade. A diferença é que poucos tiveram a coragem ou a ilusão de tentar uma carreira internacional e se deparar com a realidade nua e crua. E a Anitta tentou, mas não conseguiu. E agora ela tenta vender a volta dela como autoconhecimento. Mas a verdade é que todo mundo enxerga uma coisa só. Ela sentiu o gosto amargo do fracasso e voltou correndo para o solo e para o colo de quem ainda aplaude. Eu quero que vocês agora comentem aqui abaixo, né? Será que a Anitta, ela voltou para o Brasil correndo de medo do Laranjão? Eu acredito que sim, mas eu quero ver a tua opinião aqui embaixo nos comentários, tá? Deixa registrado o que você acha, porque a tua participação fortalece demais esse canal. E não esqueça, compartilha esse vídeo com familiares, com amigos, nas tuas redes sociais e contatos e grupos também aí do teu celular, porque a verdade ela precisa circular e não pode ficar escondida. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui. E olha, reforçando o que eu falei no começo do vídeo, se você quer atravessar esse final de ano mais firme e preparado para 2026,
Não dá para esperar de braços cruzados, é hora de agir. Então pega o teu celular e aponta a câmera para o QR Code que está aqui na tela e chama o Tom e a nossa equipe, que a gente vai te mostrar como pessoas comuns, iguais a mim e a você, estão faturando online e saindo da dificuldade financeira. Não é teoria, é prática. Para você que ainda tem dúvida, acompanhe agora o depoimento de uma mulher simples que acreditou. Ela colocou em prática e já está colhendo resultados. É a prova de que quando você dá o primeiro passo, Deus ele abre todas as portas, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida e a vida da tua família. E fique agora com esse depoimento e a gente se encontra no próximo vídeo. Olá, oi Nath, oi Tom. Me chamo Jandeine, sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso. E hoje eu vim aqui mostrar os meus primeiros resultados na Shopee. E muito feliz porque consegui sim, através dos métodos do Enriquecendo Online, e estou aqui hoje muito feliz. Vou mostrar a vocês, são poucos, mas já fiquei muito feliz que consegui, e os meus primeiros resultados foi esse, minhas primeiras vendas. Eu vendi ontem de ontem e 3 vendas já fiz. E muito feliz por essas vendas. E só agradecer a vocês por estar sempre aí nos apoiando, nos ajudando, e muito feliz. Deus abençoe sempre vocês.